Você citou as vidas passadas deles e eu estava pesquisando sobre o caso, quando a gente definiu que iria falar sobre, e aí apareceu lá uma psicografia, talvez? Sim. E quando a pessoa Pode recebe... ser, quando recebe, pode ser a psicografia, mas a psicografia é uma informação muito detalhada. Ou Era pode uma ser, carta. Então a psicografia. Ou a informação. Quando eu pego aqui a informação, é só uma informação, um recado. Que é informação? É um mentor, né, que pega a informação, traz para mim, eu passo para você. Mas a psicografia, detalhado. Tipo assim, o espírito, de repente, guardou esse copinho na gaveta. Só você que sabe que ele guardou. Então, ele vai dizer, olha, diga para ele que aquele copo que eu guardei naquela gaveta pode tirar. Então, você vai entender que realmente é aquele espírito, porque é uma coisa que só você e aquele espírito que foi sabia. Psicografia é maravilhosa. Eu acredito que seja, mas eu não tenho certeza. Mas se o pessoal colocar no Google, com certeza vai encontrar esse portal que eu estou falando. E lá falava, era uma psicografia do Marcos, né, que foi a vítima do Ioc, que foi a vítima do crime, que dizia que ele teve uma vida passada onde ele foi muito cruel, assim como eu, que você falou, mas eu espero que eu não tenha uma esposa que picote. Não, mas eu tô entrando no curso de enfermagem esse mês aí. Mas nós não somos tecnicamente um casal, a gente só trabalha junto. Pode parecer que somos, mas não somos. E aí dizia que ele até tinha lá, né, contando a história dele na psicografia, que ele morou na Inglaterra e tudo mais, que foi um homem muito cruel, que matou muita gente. Disso dá para puxar? Sim, na leitura? Se a gente for buscar numa psicografia, dá para saber o histórico de quem foi ele. Você quer saber? Se você sente a mesma coisa que essa psicografia trouxe. Qual o nome dele? Marcos. Quer colocar? Eu até separei a foto dele aqui, caso a gente... Vou colocar aqui, peraí. Não quer dizer que você planejou tudo isso. Eu planejei tudo isso, porque a gente já tomou um esporro, né? Porque não pesquisou. Como se tinha que pesquisar. Olha só, são várias versões. Agora, numa leitura egoísta, numa leitura normal, independente do que ela fez, não justifica. Egoísta, líder, autoritário, ganancioso, um espírito violento, onde tem tendência a agressões físicas, sim, aonde não mede esforço e nunca mediu esforço para subir na cabeça de ninguém. O histórico que ele traz é um histórico muito pesado, que vem o pai, o avô, foram pessoas também de um diagnóstico bem pesado. Então, ele já vem desse diagnóstico de pessoas machistas, pessoas ingratas. E, no caso dele, aqui traz que a vida inteira, o tempo que ele conviveu com ela, me arrependo de... Nossa. Me arrependo de tudo que fiz. Me arrependo de muito do que fiz. E não justifica o momento e nem a hora. Me arrependo de tudo que fiz. Aqui traz que julgava, tudo que ele fazia, ele jogava mesmo na cara, dizendo que ele era merecedor. Ou seja, você tem isso, agradeça a mim. Então, em nenhum momento, ele deu a vazão para ela, dela se sentir querida, dela se sentir amada. Ele sempre frisava que ela era uma mulher que ele poderia encontrar outra em qualquer outro canto. Então, imagina uma mulher ouvindo de um homem que deita com ela, que ela não é ninguém, que ele tem a capacidade de encontrar uma mulher melhor do que ela. O tempo inteiro foram ofensas, o tempo inteiro humilhando. Jamais imaginaria que fosse chegar a esse ponto. Fui ao extremo, mexi com o sentimento dela em todos os sentidos, causando a ira e a maltratando verbalmente o tempo inteiro. Então, pela informação espiritual, isso é real. Ele a maltratou. E o pior de tudo eram as ofensas, que ele jogava sempre na cara dela, que ela não era ninguém, que sem ele ela não seria ninguém e que ela tinha que estar grata por tudo aquilo que ele estava dando para ela todos os dias. Então, essa alma, ele diz, isso eu me arrependo dessas ofensas. Enquanto o que eu recebi foi uma injustiça, pois tinha tudo para cumprir a vida. Não me conformo com o desencarne e nem da forma que foi. Não tive tempo de me defender. E naquele dia, aqui traz, numa noite antes, tive a ofensa. Então, numa noite antes, esse espírito diz que ele ofendeu muito, teve muitas agressões, ele xingando. Na cabeça dela, ela já tinha tirado do caminho que ela ia fazer, que ela ia praticar. Então, ela não ia fazer mais nada daquilo. Porém, uma noite antes de ocorrer o que ocorreu, ele diz aqui que ele a ofendeu muito. Então, foi uma noite antes do meu desencarne, teve as ofensas e o xingo, o lado verbal totalmente negativado. Então, ele confessa aqui espiritualmente que realmente ele a ofendeu muito num dia antes.
Então, isso ativou a ira. Então, num dia antes, ele provocou ela também. Porém, numa semana que estava tudo muito tranquilo. Então, ele jamais imaginaria que ela fosse praticar isso. Porque na semana mesmo, era uma semana que estava tudo muito tranquilo. Sem intriga, sem confusão. Porém, numa noite antes, teve trocas, xingos, onde eu a maltratei muito em palavras. Foi um dia que eu disse coisas que nem eu acreditei tanto que disse. Aonde no dia seguinte praticou. Então, ele, na verdade, ele cutucou a onça com a vara curta. É uma ira que, na verdade, ela já estava acumulada, né, dentro dela. E ele, na verdade, só cutucou. Aqui traz o arrependimento pela convivência negativada, aonde não fui. Hoje me reconheço que não fui um bom homem. Ofensas, negatividade o tempo inteiro. Ter pai e mãe não justifico também, porque tive de tudo. Ele diz aqui que ele teve um pai rígido também, que é onde a mãe dele também teve essa criação rígida, né? Onde ele foi criado no meio de pessoas rígidas, onde o pai também não foi um pai tão alegre em relação ao casamento com a mãe dele. Mas ele reconhece hoje que não justificaria tantas ofensas. Junto com as ofensas, agressões físicas também. Então, ele também não foi flor que se cheire. E na genética, traz muita arrogância. Ele é um homem muito petulante, que fala? Sim. Ele é um homem muito petulante. Agora, você imagina uma genética dessa, numa mulher que já tem um problema todo, né? Juntou tudo, a ira com tudo e o desejo, porque em nenhum momento ela casou com ele por interesse. Aqui o que ela queria era só ter uma família. A única coisa que... hoje eu sei que o que ela queria era só ter uma família. Nada mais que uma família. Fui muito cruel com ela, porque ela só pedia colo, atenção, e isso irritava ele. Ele está dizendo aqui que isso irritava. Era uma melação o tempo inteiro, isso me irritava muito. E o que ela queria era só colo. Não era dinheiro, não era bem-estar, vida boa, como muitas mulheres almejam isso de um homem. Ela só queria colo e carinho. E isso ele se arrepende de não ter dado o colo e nem o carinho. E, em troca, ele era o agressivo. Então, imagina uma mulher que faz um carinho, que vai lá, faz um carinho, responde um coice. De repente, vai fazer um agrado, vem a patada. Ela foi acumulando. Então, ele foi ativando a ira que já vinha desde vidas passadas. Nada foi que um aceleramento. Tudo muito rápido, ele diz aqui. Tudo muito rápido. Não senti nada. Foi tudo muito rápido. Hoje me arrependo por tudo que fiz. Ele se arrepende muito. Mas, verbalmente... Então, no caso, se essa advogada está realmente defendendo dessa forma, essa advogada também não está errada, ela está certa. Olha, Wandinha, você me choca. Você não viu esse documentário, né? Então, e que ano foi isso? Não, faz tempo, faz uns 10 anos, eu acho. Mas, assim, você pode saber melhor, né? Pesquisa aí, Google. Mas, uma coisa é o seguinte, se você não viu o documentário, não precisa mais. Porque a Wandinha comprimiu o documentário em, 7 minutos. Porque tudo que ela falou aqui bate exatamente... E assim, é uma parada muito louca. O quê? Não, é que eu acho engraçado que a sua linguagem corporal muda quando você fica muito impressionado. Muito impressionado. Ele olhou pra mim assim, tipo, você tá ouvindo, você tá ligado, porque eu sei o caso também. Porque, tipo assim, pesado esse tem homem. frases que ela diz que ele falou que em uma frase é tudo isso que você falou, assim, no sentido de... Ele fala uma hora lá, nessa discussão final que ela disse que rolou, mas se não rolou na discussão do dia, com certeza ele falou aquilo. Porque ela falou alguma coisa assim, porque ela era prostituta. Em algum momento... Nossa, se você não tivesse falado... olha o que traz aqui. Eu ia te perguntar, eu ia falar isso pra você. Você imagina uma mulher... você faz sexo quando você quer fazer sexo. Então, uma mulher... Nem sempre, né? Às vezes eu tento e não acontece, mas a gente tá tentando aí. Mas, no caso, você imaginou obrigar você a transar, a fazer o sexo sem ter a vontade. Tudo isso. E era uma pessoa que se masturbava com muita frequência. Muita frequência. Então, ele era um doente em sexo. Um doente, literalmente. E por mais que fosse uma prostituta... Ela honrou com os caminhos após o casamento. Tá. Ela honrou, acabou de dizer. Ela foi fiel. Muito. Porque ela só queria família. Então, o fato dela ter sido uma prostituta foi a vida dela lá atrás. A partir do momento que ela entrou daquela porta para dentro, ela se tornou uma mulher fiel. E ele um escroto até pro sexo. Aqui traz. Brutalmente, forçamento de sexo. Então, o dia que ela não estava disposta a fazer sexo, tinha que fazer o sexo.
E várias vezes se masturbava muito o tempo inteiro. Então, ele é um louco. Meio dodói, mas olha, impressionante. Porque isso que eu ia falar, ele falou alguma coisa assim, quem vai querer uma prostituta velha que nem você, depois que você separar de mim, não sei o que, quando ela ameaçava tirar a menina dele e tal. Então, assim, tudo que você falou, se você vai lá olhar no documentário... Depois eu vou olhar. Hoje eu não digo, mas amanhã eu olho. Dá uma olhada lá. Assim, apesar de você já ter assistido na sua cabeça ele inteiro, melhor do que os caras... Eu vou ver terra agora. Mas é impressionante, assim, esse perfil que você fez hoje... Porque também eu vi o documentário muito recentemente, então eu sei bastante coisa ali que falaram. Foi assim, tintim por tintim do que bateu. E até as coisas que fica dúbio para quem assiste o documentário... Você já foi lá e disse exatamente. Porque eu ficava na dúvida. Falava, será que essa menina... Porque a gente coloca em dúvida. Ela queria grana mesmo? Ela queria família, entendeu? Família. Ela disse que era família mesmo. Família, de coração. Perante, nossa, meus orixás. O que eu vejo na evidência é família. Então, não quis mordomia. Ela só queria... Olha, aqui fazendo a leitura dele, hoje ele se arrepende muito. Porque o que ela queria era só isso. Ela só queria ser respeitada como mulher e família. Ela não quer dinheiro, não quer carro, aqui não trazia nada disso. E ele sabia disso. Certo, muito bem, olha... Faz muito sentido. Excelente, viu? Esse conteúdo aqui de primeira para você. E o André, que tá ali, apostos, que é o nosso fã. Conteúdo de primeira. E o André.